Olá, meus pequenos. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Isso mesmo, a nossa aula de matemática. Lembrando que as nossas aulas vocês vão estar sempre vendo no módulo 2 de vocês, tá certo? Essa aula de matemática vocês vão estar podendo acompanhar a partir da página 130, onde tem lá subtração com números até 99. Olha só, e quem sabe me dizer o número 99, ele é unidade, dezena, centena? Alguém sabe me dizer? Tia, você sabe me dizer? 99. Sim. 99, ele é composto por duas ordens, né, tia Claudiane? Isso mesmo, são as tia ordens Cláudia. das dezenas e as ordens das unidades. Isso mesmo. O número 99, do 10 até o 99, ele tem duas casas, duas ordens, que é a ordem da unidade e a ordem da dezena, como a tia Cláudia falou. Mas como é que eu posso saber essas ordens? Olha só, vocês podem estar utilizando o ábaco, certo? Lembrando que sempre da direita para a esquerda que você vai fazer. Então, se o número 99, ele é apenas duas ordens, essa ordem aqui você não vai utilizar. Você pode utilizar também o seu material dourado, certo? Alguns joguinhos de subtração. Vocês podem utilizar palitos de picolé para estar podendo fazer essa decomposição do número, entender como essas duas ordens, tá certo? A tia Cláudia e a tia Claudiane vai fazer com vocês agora aqui. Olha que Pai Noel bonito tem aqui nos picolés. Chega, deu uma fomezinha agora. E a gente vai estar fazendo algumas subtrações. Lembrando que toda conta, seja ela adição, subtração, multiplicação, divisão, elas têm nomes, os seus termos têm nomes. E a tia Cláudia vai falar para vocês agora os nomes dos termos da nossa continha de subtração, tá certo? Muito bem, tia Claudiane. Então, assim como as partes do nosso corpo têm nomes, as partes das plantas têm nome, né? Os brinquedos, tudo tem um nome, a mesma coisa acontece com as continhas também. A subtração, ela tem os nomezinhos delas. Cada partezinha, certo? Separada, ela vem acompanhada com um nomezinho. E nós devemos prestar bastante atenção, porque esses são os termos, certo? Os termos da subtração. A primeira partezinha aqui é chamada de minuendo, certo? A segunda partezinha da continha da subtração é chamada de subtraindo. E por último, essa partezinha que fica aqui por último, depois que você resolver essa aqui, ela é chamada de resto ou diferença, tá certo? Então vamos ver agora, lembrando que, como a tia já explicou sobre as ordens, a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Hoje nós vamos estudar só sobre duas ordens, que é as ordens das unidades e a ordem das dezenas, tá certo? Isso mesmo. Olha só, como a tia falou, por que esse é minuendo e esse é subtraindo? Porque o minuendo é um número que você vai tirar o valor de baixo. Então, no caso, vamos lá começar para vocês entenderem melhor. Tia Cláudia, vamos colocar que número aí? Vamos colocar o numeral 5, tia Claudiane. 5 Isso. menos quem, tia? Menos 3. Então, o número 5 ele é minuendo porque você vai tirar de 5, da quantidade 5, você vai ter que retirar 3, você vai subtrair. Por isso que a segunda aqui se chama subtraindo, porque é o que você vai retirar do valor de cima. Então, 5 menos 3 é igual a... E agora, quanto será? Você tem 5 e você retirou 3. Quanto ficou? Isso mesmo, ficou 2. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente está na casa das unidades, não é isso? Então, eu tenho 3, 5. 5 pecinhas, que é o valor de cima da conta, certo? Do minuendo. E eu vou retirar dessa quantidade 3. 1, 2, 3. Foi o que eu retirei. Quanto foi que restou? Isso mesmo, restou, sobrou. Quantas foi, tia Cláudia? 2. Isso mesmo, olha lá, o mesmo resultado, 2. E nós temos 2 aqui na casinha da unidade. Então, prestem atenção. Bora lá para a nossa próxima
o nosso próximo númerozinho da casa da dezena. Lembrando que a gente está trabalhando a unidade e a dezena. Sempre da direita para a esquerda. Qual vai ser o primeiro número, tia Cláudia? 9. Então, no minuendo, nós vamos ter o número 9, que é o número que nós vamos retirar a quantidade. 9 dezenas. Menos 8 dezenas. Então, do número 9, a gente tem que retirar, a gente tem que subtrair 8 dezenas, certo? Então, 9 menos 8. Utiliza a mão de vocês. Vocês colocam 9 e vão retirar 8. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto foi que sobrou? Isso mesmo, sobrou 1. Então, 9 menos 8 é igual a 1. Muito bem. Como é que eu posso fazer aqui no ábaco, tia? Lembrando que agora nós estamos na dezena, não é isso? Nós temos 9 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso? Que é o minuendo. A gente vai subtrair quanto, tia Cláudia? 8. Isso mesmo. 8. Então vamos retirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto foi que restou? Quanto sobrou? Isso Uma mesmo. dezena. Olá, a diferença é uma dezena. Então, o nosso resultado dessa nossa subtração, com duas ordens, que é a ordem da dezena e da unidade, nos restou 12. Olha aqui ele decomposto no nosso ábaco. Uma dezena e duas unidades. Olha só. No minuendo nós tivemos o número 95. No subtraindo nós tivemos o número 83. Então, 95 menos 83 é igual a 12. É o resto, a diferença desses dois números, tá certo? Agora nós vamos fazer mais outra continha para ver se vocês estão afiados na nossa subtração. Agora vamos lá. A tia Claudiane vai começar. Vamos começar pela casa das unidades e o nosso minuendo vai ser o número 8. 8 menos 6. Nós vamos retirar da quantidade 8, nós vamos subtrair 6 quantidades, certo? No caso, 6 unidades. Tia Cláudia, quanto é 8 menos 6? Deixa eu ver, viu, tia Claudiane? Vamos pensar. Já que se eu não conseguir fazer na minha mãozinha, nos meus dedinhos, eu posso usar palitos de picolé, não é isso? Pode. As tampinhas também, né, de garrafa. Isso, tia. Então vamos fazer com o palito de picolé, tia? Vamos sim, tia Cláudia. Vamos lá. A parte do minuendo tem 8 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E a parte do subtraindo é quanto, tia Claudiane? 6, tia. A gente tem que tirar do valor de 8, nós temos que tirar 6. Muito bem. Então vamos tirar 6 palitos de picolé para ver quantos ficam, certo? Vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 8 que tira 6 é igual a 2. Muito bem. Isso mesmo, a diferença do número 8 para o número 6 são 2 unidades. Agora nós vamos fazer outra. Agora a casinha da dezena. O nosso minuendo vai ser o número 7 menos 5. Certo? Lembrando que a parte de cima da conta da subtração é o minuendo, a parte do meio é o subtraindo e a parte de baixo é o resto ou a diferença dessa subtração. Tia Cláudia, 7 menos 5, quanto é que dá? Vamos lá, resolver nos palitinhos de picolé novamente. Vamos sim. 7, agora são 7. 7 palitos de picolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 palitinhos de picolé. E eu vou tirar quanto, tia Claudiane? 5. Tem que tirar 5 dezenas. Vamos lá? Vamos tirar. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou. Quanto foi que sobrou? Isso mesmo, 2 dezenas. A gente vai pegar o número emprestado aqui e vai colocar aqui. Olha só que legal. O resto deram 2 números parecidos, só que os valores deles são diferentes. É o mesmo número, mas de acordo com a casa em que ele se encontra, o valor é diferente. Esse 2 aqui tem o valor de 20. São duas dezenas, então ele tem um valor de 20. Esse 2 aqui, ele tem um valor de 2 unidades. Então aqui nós temos o número 22, certo? Então mesmo quando o número for igual, a gente deve observar a casa que ele pertence, porque de acordo com a casa da ordem, ele tem um valor diferenciado, tá bom? Então vamos lá, a nossa conta foi 78 menos 56, que restou 22, sendo 2 dezenas e 2 unidades. Como é que a gente pode representar isso aqui no nosso ábaco, tia Cláudia? Eu já tenho o número 12 aqui, né? Eu tenho 2 unidades, porém eu só tenho uma dezena. O que é que eu posso fazer para poder ter aquele resultado daquela subtração, tia Cláudia? Então, aqui no ábaco já está 2 unidades, não é isso? E aqui uma dezena. Só que o resultado aqui, o resto da diferença foi 22. Então, para formar 2 dezenas, o número 20 representa 2 dezenas. Então, vou colocar mais uma tampinha para representar a dezena. Aí sim, isso mesmo. 2 dezenas e 2 unidades, que é igual a 22. Tia, e se eu quiser usar o material dourado, como é que eu vou saber? Pode sim. E olha só, a gente vai abrir aqui, né? Certo? Vocês lembram que a tia falou em algumas aulas passadas que as barrinhas, elas representam o valor de 10, porque tem 10 gominhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o resultado ali, o resto, a diferença da nossa subtração foi 22. Então, eu vou usar 2 barrinhas e 2 unidades. Então, aqui nós temos o número 22, também com o nosso material dourado. Como eu e a tia Cláudia já falou, vocês podem utilizar qualquer tipo de material para estar fazendo tanto adição quanto subtração, tá certo? Vamos lá para mais uma continha? Vamos. Olha só, lembrando que os números, eles são infinitos. Isso mesmo, os números, eles são infinitos. Então, nós podemos criar vários números, certo? Porém, na nossa subtração de hoje, nós estamos apenas subtraindo os números até 99, isso mesmo. E quais são as 2 ordens mesmo, tia, que a gente está estudando nessa conta? As unidades e as dezenas. Isso mesmo. Lembrando também, tia Claudiane, que o sinalzinho que representa a continha de subtração é esse tracinho aqui, certo? Menos. Quando você vê, você pode dizer menos. Quando você for falar subtração, você tem o conceito de que você está retirando, você está deixando uma quantidade menor, certo? Então, a subtração conhecida como a continha de menos, é representada por esse tracinho aqui, o sinalzinho da subtração. Tia Cláudia, eu posso colocar esse sinal desse lado? Não. O sinalzinho ele tem que vir aqui, desse ladozinho da conta. Isso. Para você ter valor nessa conta, para esse sinal funcionar, ele tem que estar do lado esquerdo da nossa conta. Lembra que a tia falou que vocês começam da direita para a esquerda. Porém, todo sinal das contas, seja de adição, multiplicação, no caso a multiplicação ponto e vírgula, a multiplicação como é na parte de baixo, vocês só vão saber nas próximas aulas. Mas no caso da adição e da subtração, sempre deve vir ao lado esquerdo, ao lado do último número dessa conta, tá certo? Vamos lá para mais uma continha. Vamos. E agora, tia Cláudia, qual vai ser o nosso primeiro minuendo? Vamos lá. O número 6, tia Claudiane. Certo. Então, 6 menos... Vamos para o nosso subtraindo agora, né? A partezinha do subtraindo. Isso. Menos 1. 6 menos 1. Eu tenho 6 unidades e tenho que retirar uma unidade.
Quanto será que vai ficar? Isso mesmo. Se eu tenho 6 e retiro 1, eu vou ficar com 5 unidades. Olha só, o que restou? A nossa diferença. Então, 6 menos 1, restou 5. A gente pode fazer usando o nosso material dourado. Eu tenho 5 unidades, 6 unidades no caso, não é isso? Olha, e eu vou tirar uma, porque não é 6 menos 1? Retirei 1, então agora ficou 1, 2, 3, 4, 5. A subtração é justamente isso. É você retirar, é você subtrair uma quantidade de outra. Vamos agora para o nosso número da casa da dezena. Tia Cláudia, 8 é o nosso minuendo. Quem vai ser o nosso subtraindo? Vamos lá. 2. Então, nós temos a quantidade de 8. 8, vocês podem fazer na mãozinha de vocês. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 e precisa retirar 2 dezenas, porque a gente já está na segunda ordem, tá certo? Lembrando, tia, eu posso fazer essa conta na minha cabeça? Pode. Como é que a gente vai fazer? Sempre coloca o número maior, que é o número que está acima. Coloca ele na mente e diminui o de baixo. Então, eu tenho 8. 8 menos 2 é igual a 6. Isso mesmo. 8 menos 2 é igual a 6. Olha só. Nós temos 8 unidades. Não é isso? 8 dezenas, no caso, porque a gente está na segunda ordem. Então, nós temos 8 dezenas. E nós precisamos retirar quanto, tia Cláudia? 2 dezenas. Vamos retirar 2 dezenas. Subtrair essas 2 dezenas, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Tá certo? Então, 8 dezenas menos 2 dezenas é igual a 6. Prestem atenção. A parte de cima da nossa conta de subtração sempre vai se chamar minuendo. A parte do meio sempre vai ser subtraindo. Por quê? É o número, é o valor que você vai retirar do número de cima. E aqui, depois do nosso tracinho, vai ser o nosso resto ou a nossa diferença. É o que sobrou dessa retirada desses valores, tá certo, meus amores? Esperamos que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, pode procurar a tia para estar esclarecendo. Lembrando, utilizem todo o material que vocês tiverem em casa. Palito de picolé, bolinha de gude, carrinho, boneca, o que vocês tiverem para poder estar ajudando vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais. Olha lá, gente, para a nossa agendinha, isso mesmo, a nossa agenda da aula de matemática sobre subtração até 99 está no módulo 2, página 130, 131 e vocês também vão responder a página 132. A 130 tem algumas perguntinhas lá, tem 2 perguntinhas que vocês irão responder, porém a 131 é só para vocês entenderem como é feita essa subtração. E a 132 é que vocês vão responder. Observem o conteúdo com atenção, prestem atenção na videoaula e respondam ao dever com vocês no capricho, tá certo? Um beijo bem grande.